aqui na aula dele, uma das perguntas, Felipe, assim, olha, o paciente tem a forma primariamente progressiva, mas ele não tem surto e a ressonância não tem lesões ativas. Por que ele está piorando? É uma excelente pergunta. Bom, existe uma forma de mensurar a inflamação, né? Pelo menos não tão acurado, mas é uma forma de você enxergar a inflamação. Então, através da ressonância, quando você vê aqueles pontinhos brancos ou captando contraste, né? Ali existe um infiltrado inflamatório e esse infiltrado inflamatório causou essa alteração neurológica da função, né? Então, isso se denomina um surto, que demora mais de 24 horas. Porém, a gente ainda não tem a capacidade de enxergar, né, na clínica, mas a gente está aprendendo a enxergar isso a título de pesquisa, né? É uma inflamação que existe subclínica, quer dizer, não é tão amostra, que faz com que o cérebro ele comece a perder mielina no córtex e comece a atrofiar. Então, isso é o que faz, né, na forma progressiva, uma piora constante, sem ter aquela piora súbita e melhora. Então, na forma primária, existe uma inflamação que é mais sutil, e essa inflamação está relacionada mais à degeneração, e o que faz com que o volume do cérebro ele vá diminuindo, mas bem lentamente e praticamente é invisível ao olho nu. Alguns programas de computador fazem com que a gente possa, né, medir com alguns milímetros, você pode enxergar isso ao longo dos anos, essa atrofia cerebral, e provavelmente é ela que está relacionada com essa progressão, né, do déficit neurológico, o indivíduo lentamente, né, vai perdendo a capacidade de caminhar ou de correr, e às vezes também tem alterações cognitivas, né? A gente está estudando bem essa parte cognitiva. Então, essas são as características principais da forma progressiva, né? Então, uma piora lenta, contínua, envolvendo tanto a parte motora como a parte cognitiva. Muito obrigado aí, Felipe. Ô, Guilherme, assim, eu sei que você falou isso muito bem, né, durante a apresentação aí, mas uma dúvida aqui recorrente foi assim, com relação ao sintoma paroxístico, né? Quando ele é um surto, e se ele é um surto, e qual que é a preocupação que o paciente deve ter? Uma coisa importante é isso que eu chamo de sintoma flutuante, né? No sentido de que é igual o galho de árvore que fica assim, tipo no mar, boiando, e aí vem uma onda, ele afunda, ele aparece, ele afunda. Então, existe uma série de sintomas que o paciente pode ter, que são esses sintomas flutuantes, né? Então, quando, por exemplo, isso é uma questão baseada puramente na quantidade de fibras que você tem, íntegras, né, e baseado no seu estado homeostático, no estado de equilíbrio do seu organismo como um todo. Então, vamos supor que um paciente ele teve um surto que deu um formigamento na mão direita dele. E aí ele lesionou algumas fibras, outras se recuperaram, outras áreas começaram a fazer um pouco daquilo, e no dia a dia o paciente se sente muito bem, não percebe aquilo. Mas aí, quando ele, por exemplo, fica irritado, né, ele sai do estado homeostático de equilíbrio do organismo dele, aquelas fibras que eram como fossem poucas fibras que estavam dando conta do recado, pelo aquele estado excitatório, não dão conta, e aparece o sintoma chamado paroxístico, sintoma que vai e que vem. Então, se é um sintoma de um surto antigo, essa é uma dica importante. Você não precisa, e se acontece em momentos específicos de desequilíbrio do seu organismo, não é algo preocupante. Mas, por exemplo, um paciente que nunca teve nada e começa a ter uma dor facial, né? Uma dor facial que às vezes vem, às vezes vai embora. Conhecida entre os neurologistas por neuralgia do trigêmeo, né? O paciente, isso pode ser o representativo de um surto. Então, mas o paciente não tinha isso antes. Então, essa é a dica principal. Isso é um sintoma antigo ou é um novo sintoma que aparece de maneira recorrente? Então,
nunca tive nada antes, mas agora, em alguns momentos do dia, minha perna esquerda falha. Você deve comunicar ao seu médico, não está há 24 horas continuamente, mas está mais de 24 horas aparecendo consistentemente isso. Então, isso pode ser um surto também. Ótimo. E assim, eu vou fazer mais uma pergunta para cada, eu peço desculpa por ter mantido vocês até aqui, mas eu queria que vocês entendessem, né? Ô, Felipe, uma das perguntas aqui, que chegou até nós, assim, são diversas perguntas, sabe, gente, que estão fazendo pelo chat, assim, do YouTube ali. Então, vai chegando, até peço desculpa aos pacientes, que a gente não está citando o nome, não tá... A gente faz um compilado e tira a ideia das várias perguntas e traz para eles. E o que eles trouxeram para nós, Felipe, assim, aquele paciente que começa com a frequência de surto no início da doença, ela tem relação com a progressão? Sim. Não, bom, a gente eu gosto sempre de explicar, né, a medicina não é uma ciência exata, né? Então, quando a gente fala as coisas é porque a gente enxerga, né, uma maior frequência, né, dos casos acontecer desse jeito, né? Mas nada impede de que você tenha caso a caso e cada caso ser diferente. Mas na maioria das vezes, né, quando o indivíduo começa, ele é recém-diagnosticado, a gente enxerga muitos surtos no começo, né, agrupados, e esses surtos depois vão se espaçando, e aí, se o indivíduo não cuidar, né, isso vai dando lugar, né, nessa fase progressiva. Mas se o indivíduo tem muitos surtos, muita atividade no começo, né, ele tem um risco, sim, né, de ter uma sequela no futuro. Por isso, nós temos hoje vários remédios, né, que podem ser utilizados quando o indivíduo tem uma dita doença ativa, uma doença com muitas lesões inflamatórias, muita captação de contraste na ressonância, e aí a gente pode usar remédios hoje eficazes, né, que podem frear, né, digamos assim, diminuir a atividade, e aí fazer com que o indivíduo, então, tenha uma doença mais estável e mais controlável. Mas sim, se o indivíduo tem muito surto no começo, isso pode traduzir futuramente como uma maior sequela, maior chance de ter sequelas, né? Muito obrigado, Felipe. E Guilherme, aqui, uma pergunta sobre tratamento, né? Acho que isso sempre é um questionamento do paciente. Então, foi um compilado aqui, vão ser 3 perguntas em uma. Primeiro, quantos dias de pulsoterapia? Se o paciente precisa de internar para fazer a pulsoterapia, e se após terminar a pulsoterapia ali com metilprednisolona venosa, ele precisa tomar prednisona oral. É o que mais aconteceu aqui. Tá. Inclusive, se você quiser, viu, Rodrigo, depois você me manda aí todas, eu faço, sei lá, um vídeo e você... Pessoal, com o maior prazer aí, tá? Então, muito boas as perguntas aí. Veja, o número de dias de pulsoterapia, a gente costuma falar que são entre 13 e 5 dias. Agora, às vezes 3, às vezes 4, às vezes 5, tá? Existem casos que se estende por mais tempo, tá? Existem casos que você pode estender, casos graves, por 10 dias, tá? Então, não existe uma resposta certa e não existe um parâmetro certo para falar quando é 3, quando é 4 e quando é 5 dias. Existem alguns parâmetros um pouco subjetivos, mas pode dizer quando é região de formigamento, pode ser menos dias, quando é visão, força motora, como o Dr. Marcos colocou algumas aulas atrás, é coisa grave, a gente faz 5 dias, tá? A segunda colocação era... O que era mesmo? Até eu esqueci. Se precisa internar ou não para fazer a pulsa. Você pode ir e voltar, você tem que internar. Realmente, essa questão da internação é uma questão prática, tá? Então, se no serviço que você é acompanhada tem o serviço chamado medicina ambulatorial, tem o hospital dia, que você vai lá, toma o medicamento e vai para casa, pode ser feito nesse modelo, né? Pacientes que têm muitas comorbidades, que têm diabetes,
Às vezes, o médico opta por fazer sempre internado, mas não é obrigatória a internação. Do ponto de vista prático, muitas vezes se acaba precisando internar, porque os convênios não têm um serviço de atendimento ambulatorial. Na Santa Casa, por exemplo, nós temos. É mais fácil para nós fazermos em regime de hospital dia, o paciente vai lá, toma o remédio e vai embora, do que de internar. Em relação ao uso do medicamento oral, tá? Foi feito um trabalho, alguns anos atrás, que mostrava que a metilprednisolona oral funciona. Eu comecei a usar aqui no Brasil. É difícil porque você tem que mandar manipular, você não tem para vender na farmácia. Não é qualquer farmácia de manipulação que sabe fazer esse medicamento, tá? E, para ser sincero, a minha percepção é de que não teve a mesma eficácia do medicamento venoso. Então, por exemplo, no período de pandemia, eu lancei muito mão da pulsoterapia em casa com medicamento oral, né? Tive bons resultados, mas o médico, ele é um bicho meio retrógrado, ele gosta daquilo que ele conhece, ele tem dificuldade, sabe, ainda mais frente a um sintoma neurológico, de fazer uma coisa que ele não tem certeza que vai ser o melhor para o paciente. Então, nem sempre o médico vai querer optar por essa opção, e às vezes por esses motivos mesmo, né? Infelizmente, né, assim, eu acho que pela nossa amizade, a gente poderia ficar batendo papo aqui por horas, mas eu gostaria de agradecer ao Dr. Felipe Von Glen. O Felipe Von Glen faz atendimentos lá em Brasília, ele está na faculdade, na UNB lá em Brasília, está à frente de pesquisa, também tem um consultório próprio. A mesma coisa o Guilherme, tem consultório próprio, está atendendo em São Paulo. Eu acho que todo mundo que participou aqui hoje, o Tiago, o Marcos, Guilherme, Felipe, e eu que estou aqui coordenando hoje aqui como ciceroniano a todos aqui, nós todos temos essa dedicação acadêmica, essa dedicação da assistência, né? E nós também temos muito esse foco de poder falar diretamente ao paciente. E eu só tenho a agradecer a vocês dois, sabe, assim, vocês serem aceitados para nós, eu quero dizer assim, vocês sempre foram os nossos nomes ali prediletos e não ter tido nenhuma recusa foi muito importante. Então, assim, quando a gente faz o primeiro evento, a gente quer contar com os melhores, né? E a gente poder ter participação de vocês para nós foi sensacional. Eu só tenho a agradecer a vocês dois e podem fazer as considerações aí finais para a gente tentar aqui ir para o encerramento do congresso. Bom, eu que agradeço aí pelo convite. Parabéns pela iniciativa, o Rodrigo e o Thiago, né, doutor Rodrigo Kleinpaul e Thiago Junqueira, que é muito importante isso, a gente poder falar mais diretamente para os pacientes, e eu acho que isso tudo só traz benefício para todos. O Rodrigo, a gente está sempre nos ajudando, é membro da Academia Brasileira, participa ativamente nos nossos projetos, na advocacia, né, pelos pacientes, pelos médicos neurologistas, um estudioso no assunto. Então, muito obrigado, eu agradeço de novo pelo convite, e parabéns, e que essa iniciativa possa só continuar. Parabéns, Thiago, também, que está aí, o Guilherme também, muito bom rever o Dr. Guilherme Lival aí, à frente da BEM também, ajudando os pacientes, e estamos aqui, se precisarem, a gente está junto aí no atendimento, né, e na assistência aos pacientes. Muito obrigado aí, Felipe. Guilherme? Então, com vocês, Soares. Me ouvindo, né? Não, queria agradecer, eu me lembro quando, eu acho que eu, Thiago e o Rodrigo fomos os primeiros a falar de esclerose múltipla na internet, tá? Me lembro, igual falar, quando era tudo mato, né? E tinha só bobeira na internet. A gente conversava, escuta, a gente precisa colocar alguma coisa de qualidade ali, porque só tem besteira, né? E realmente a gente vê que o projeto vai à frente, e é muito bom ver realmente esses frutos, né? Queria aproveitar e convidar os pacientes todos que se cadastrem lá na ABEM. O paciente tem uma série de benefícios, além do centro de reabilitação, que é a menina dos meus olhos, que você pode fazer lá fisioterapia, psicologia, fono, com profissionais que você não vai encontrar, profissionais especializados, né? Além de uma série de outros direitos que você pode ter acesso. E queria realmente agradecer e parabenizar pela iniciativa, muito bom. Meus parabéns, gente. Excelente evento.
Guilherme e Felipe, ó, muito obrigado. Guilherme, Tiago. só para parabenizar aí o Guilherme, viu, Felipe? Parabéns, as aulas foram excelentes